Olá! Para quem trabalha com a comunicação, questionar a mídia e refletir sobre o que se faz e como se faz é um exercício diário. Mas há questões que se sobrepõem à prática cotidiana, e uma delas é a regulação da mídia, tema do Mídia em Cheque de hoje, que é uma produção do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Para compor este debate, convidamos a professora Rosana Zúculo, professora aqui da Universidade Franciscana, do curso de jornalismo, que tem uma larga experiência no campo, tendo circulado por outras instituições de ensino e no mercado de trabalho também. Fritz Nunes, que é assessor de imprensa, que atua há muito tempo na SEDUFISM, né, a Seção Sindical dos Docentes da UFSM. E Matheus Azevedo, que é jornalista da TV Câmara de Vereadores, da Câmara de Vereadores, e que também integra a diretoria-geral do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui para a gente tratar desse tema que é um tanto espinhoso, né? E antes da gente iniciar, eu queria comentar que a regulação da mídia é uma pauta antiga no nosso país e que ela sempre vem à tona em época de campanha eleitoral, enquanto uns defendem que ela é necessária, outros a compreendem como censura. Então, para a gente iniciar essa conversa, a gente vai assistir uma entrevista que eu realizei com a professora Cecília Peruso, que é pesquisadora referência da área de comunicação popular, alternativa e comunitária. Ela esteve em Santa Maria, aqui no final de outubro, no encontro da UCAR Sul, que é um encontro que discute história da mídia, um momento em que ela palestrou na conferência de abertura. Vamos conferir. A regulamentação da mídia é sempre um tema problemático no país, né? Sempre que o debate surge, a tendência é ele ser abafado, né? Principalmente quando ele chega nos grandes meios de comunicação. Qualquer regulamentação tem cara de censura, né? Quando às vezes não é isso, é a questão da necessidade de pensar a responsabilização dos meios, né? Em relação aos conteúdos e assim por diante. Então é um tema difícil, mas um tema necessário. E quando você pergunta as formas, né, de avançar, além de tudo que normalmente se fala em relação a essa democratização dos meios, que é realmente a democratização dos emissores, o poder de emissão, não concentração dos meios em poucas famílias e sob o controle do poder econômico e político. Além dessa dimensão, eu gostaria de jogar a necessidade de pensar a democratização no sentido de ampliar as possibilidades de uso dos meios de comunicação pela sociedade civil. Então, ter ali dentro dos meios públicos o reconhecimento dos meios comunitários, dos meios das organizações sem fins de lucro, como uma dimensão do sistema de comunicação, uma dimensão legal, como uma dimensão permitida, como uma dimensão necessária e incentivada dos meios. O que eu acho que nós mesmos do campo da comunicação erramos, porque a gente não inclui com vigor a necessidade de pensar a democratização por esse ângulo também, que é das organizações sem fins lucrativos, do poder dela, da necessidade delas usarem os meios de comunicação com a finalidade da construção da cidadania. Há uma vontade muito, né, dos veículos de comunicação comunitária, TVs e rádios comunitárias, né, que tem uma luta que vem desde a década de 80, enfim, a TV comunitária ampliando um pouquinho esse acesso a partir da TV digital, mas ainda se esbarra em muitos problemas, né, desde Constituição, a questão econômica, né, como é que você avalia esse cenário, que mudanças que a gente pode pensar a partir disso para potencializar esses veículos, esses meios, na verdade? Eu acho que a criação de fundos públicos para os meios comunitários e populares. Senão vai ficar sempre naquele jogo, né? Naquele jogo não pode ter publicidade, ou vai ser financiado por forças às vezes não muito democráticas. Então eu acho que a grande saída seria
pensar em fundos públicos que fossem distribuídos equitativamente aos meios comunitários, com o controle social das próprias comunidades, que possibilitasse, por exemplo, a formação de centros de produção audiovisual, né? Nesses centros de produção se poderia existir todo um processo de formação para as mídias, né? Eu acho que se houvesse o interesse político, né, realmente, de facilitar o acesso aos meios de comunicação pelas organizações da sociedade civil comprometidas com a construção da cidadania, esse caminho poderia ser um caminho que facilitaria e que incentivaria muito o processo de empoderamento dos meios pelas comunidades e movimentos sociais. Tem algum lugar, algum país que aplique isso já de alguma forma? Não exatamente, né? Mas existem políticas públicas de incentivo aos meios locais, né? Em outros lugares tem outra, não enquanto uma política pública, mas meios públicos que instituem sistemas de produção compartilhada, né? Então acho que temos muito a aprender nesse sentido e construir. A gente não precisa copiar modelos, eu acho que tem que pensar formas construídas, né, conjuntamente, discutido pela sociedade civil. Talvez se nós retomarmos, por exemplo, os conteúdos aprovados na Conferência Nacional de Comunicação, nas conferências estaduais, nós vamos encontrar muitas pistas, né, para democratizar a comunicação em nível local, em nível regional e em nível nacional. E para finalizar, eu queria perguntar, muito relacionado um pouco com a fala que você trouxe aqui hoje no início, que você comentou a respeito dessas novas formas de comunicação, esses coletivos que se reúnem, esse mediativismo, né, que é a ideia de massas de mídia, né, e não mídias de massa. Se essas formas de comunicação, como elas são incorporadas nessa discussão da comunicação atual e se elas podem afetar esse processo de regulamentação da mídia? Sim, eu acho que parte do processo de regulamentação da mídia teria que apoiar esse tipo de organização, né? Os coletivos, por exemplo, quando eu falo na criação desses centros de produção, está relacionado também a toda a produção desses grupos, né? Então, eu acho que é realmente uma forma de fazer com que a sociedade possa deixar de ser, digo a sociedade, pensando das pessoas, né? Que as pessoas possam deixar de ser simplesmente receptoras de mensagem, passarem a ser produtoras de conteúdo e com o reconhecimento dos grupos, dos coletivos que já existem, né? Imagina a produção desses coletivos sendo transmitidas, né, pelos canais locais, pelos canais regionais, pelos canais nacionais. Por isso que eu falei também, temos que democratizar o espaço dentro dos grandes meios também, não temos que ficar ali acanhadinhos só nos pequenos meios. Mas ainda é um caminho, de certa forma, árduo, né, para conseguir democratizar nesses meios mais institucionalizados e hegemônicos, né? Muito árduo, imagina, não querem nem algo que regule a responsabilização, então isso é muito mais difícil. Mas enquanto não vem, por isso que a gente tem que apostar nas mídias alternativas. Tá bem, obrigada, professora. Bom, a Cecília traz alguns pontos que a gente pode ir retomando durante a discussão. Para começar, que leitura que vocês fazem desse tema controverso que é a regulação da mídia? Não sei se o Fritz gostaria de iniciar. Na verdade, até uma questão que foi levantada aí, sobre o debate sobre a questão da regulação da mídia em períodos eleitorais, né? Eu vou lembrar que esse é um debate antigo, muito antigo, né?
quando eu fiz o curso de jornalismo no UFSM entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, já era um debate, já era uma reivindicação levantada pelo movimento estudantil, por sindicatos, pela UNE, né? Mas que sempre foi um debate muito difícil devido a gente lidar, né, com grupos poderosos na área de comunicação. Nos anos 2000 ali, eu acho que principalmente no segundo mandato do presidente Lula, até a professora Cecília citou a questão das conferências estaduais de comunicação, conferências municipais, conferências estaduais, Conferência Nacional de Comunicação, que levou praticamente todos os 4 anos do governo Lula. E esse documento foi finalizado, foi encaminhado pelo então secretário Franklin Martins, mas não foi implementado porque já era final do governo. E aí ficou para o governo Dilma, que sentou em cima, digamos assim, e não encaminhou essa discussão, né? Mas volta e meia essa questão surge. Então, até numa reportagem que eu busquei na BBC Brasil de 2014, um debate do período eleitoral, né? Os pontos levantados pelo Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, o FNDC, né? Durante aquela campanha se levantou novamente a questão. E num trabalho mais recente do Jonas Valente, do Intervozes, que é um jornalista que trabalha na EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, publicado no site do Le Monde Diplomatique, no dia 2 de outubro deste ano, onde ele fala justamente isso, que dos candidatos de então à presidência da República, apenas 2 tocavam no assunto, Guilherme Boulos do PSOL e Fernando Haddad do PT. Né? Enquanto o candidato que veio a ganhar a eleição, justamente ele dizia que não precisava, não tinha que ser discutido isso, né? Então, na verdade, realmente é um assunto espinhoso, mas que é fundamental, digamos assim, né? A gente buscando, pesquisando, nós vamos observar que o Código Brasileiro de Telecomunicações, o único existente até então, é de 1962. Ou seja, né, está totalmente defasado, digamos assim, né? Então, essa discussão realmente é fundamental e ela está esquecida. Então, a gente chamar, como por vezes circula de que a regulação poderia ser uma censura, talvez possa ser um contrassenso? Eu acredito que sim, né? Eu iniciaria a minha fala, primeiramente agradecer, né, a TV UFN pelo convite, também cumprimentar os debatedores, a Nelina, a mediadora, e os debatedores, desejar a todos nós um ótimo debate sobre um tema que realmente é muito espinhoso, muito importante. Eu iniciaria minha fala dizendo assim, não existe uma real democracia se nós não, de fato, democratizarmos a comunicação. Para nós termos uma sociedade realmente democrática, nós temos que, de fato, ter meios de comunicação democráticos. E eu vou citar um exemplo para legitimar o meu pensamento. Nós tivemos agora, há pouco, há cerca de meses, a CPI, a CPI da Previdência fechou, né, os seus trabalhos. Essa CPI aponta que a Previdência brasileira ela não é deficitária, muito pelo contrário. Se o governo deixar de destinar parte desse recurso da Previdência para pagar a dívida pública, se ele começar a não desonerar grandes empresas e começar a aplicar tributos a essas empresas, a ter uma política fiscal que realmente, né, recolha tributo dessas empresas, a nossa Previdência ela é superavitária e não deficitária. Na contramão disso, a gente vê a grande mídia, né, indo num outro viés, dizendo que a gente precisa realmente penalizar o maior conjunto da sociedade, penalizar os trabalhadores, penalizar o serviço público e fazer uma reforma da Previdência que realmente vá penalizar o maior conjunto da sociedade brasileira. Então eu digo, que democracia é essa, onde a mídia, que é uma concessão pública, né, muitas vezes as pessoas acham que a empresa A, B ou C é privada. Não, é uma concessão. O nosso sistema é um sistema de concessões públicas, né? Que democracia é essa que ela vai na contramão? Hoje nós temos mais de 80%, isso registrado através de pesquisa, mais de 80% da população brasileira é contra a reforma da Previdência, como também foi contra a reforma trabalhista e assim por diante.
E na contramão disso a gente vê uma mídia que defende, em vez de defender os interesses do conjunto da sociedade, defende os seus interesses, de quem patrocina, de quem anuncia e assim por diante. Então, de fato, né, se nós não democratizarmos a mídia, a gente jamais vai ter uma sociedade democrática, né? Para encerrar essa minha primeira fala, hoje no Brasil, a Constituição brasileira proíbe o monopólio e o oligopólio, mas só que o capítulo 5º da Constituição Federal não foi regulamentado. Então, hoje, o que nós mais temos no Brasil é monopólio e oligopólio na comunicação. Se não me engano, 9 ou 10 famílias detêm 90% da mídia no Brasil. Então, de fato, não tem, né, com esses números, com esse modelo, nós de fato temos uma democracia. E para além desses monopólios e oligopólios, né, a gente tem os principais veículos ainda, né, mais tradicionais e também de grande massa, que é o rádio e a televisão, que são concessões públicas na mão desses oligopólios e monopólios, né? São concessões públicas que são renováveis a cada 10 anos e 15 anos, 10 para rádio e 15 anos para televisão. Rosana, como é que você avalia essa questão, o que se pode trazer para o debate? Enfim, acho que já se traz de certa forma, mas que medidas, o que falta para a gente avançar nesse debate da comunicação pública no país? Nelly, eu penso que um dos problemas que a gente tem e que isso é alimentado pela forma como nós nos informamos é exatamente a desinformação, né? Ninguém, e acho que poucas pessoas percebem esses processos no seu dia a dia, que eles consomem informação, eles consomem mídia e não se dão conta que radiodifusão, assim como energia, como transporte, como saúde, é uma questão pública, né? É uma concessão pública. Todas as grandes emissoras que detêm a transmissão, a retransmissão, os canais, são concessões públicas. E isso ninguém discute e ninguém fala. Quer dizer, me parece que no imaginário do senso comum da população, a Globo, a Bandeirantes, o SBT, são emissoras privadas. A Record, agora mais do que nunca, a Record, são privadas e funcionam assim como uma sociedade anônima ou como uma empresa de capital privado, quando na realidade é uma concessão pública. Que deveria priorizar o interesse público. Deveria priorizar o interesse público, porque esse é o eixo da comunicação, né? Eu anotei, você falou da questão da Constituição, de que nós nunca conseguimos instituir, regulamentar o artigo 5. A gente tem 4 nevrálgicos, como eu penso, assim, que não foram resolvidos, né? O 220, que define que não pode haver monopólio e oligopólio na comunicação social eletrônica. E hoje a gente percebe que 70% do mercado da TV aberta está nas mãos desses setores privados. O 221, né, que define produção regional e independente devem ser estimuladas. Agora, 98% da produção que a gente tem de televisão está no eixo Rio-São Paulo. E feito por quem? Por essas emissoras, pelas grandes emissoras. O 223 define que o sistema de comunicação no país deve respeitar a complementaridade entre os setores de comunicação pública, privada e estatal, né? Só que a maioria dos canais tem fins lucrativos e são privados. E ninguém entra numa discussão sobre a legalidade ou não desses canais, né? A gente tem 5.000 rádios comunitárias autorizadas no país que não podem operar acima de 25 watts. E agora a gente tem as rádios que estão por aí acima de 400, as privadas, as comerciais. Essa disputa por espaço, que seria uma disputa legal, a gente não vamos entrar no mérito de como estão operando essas questões, precisa ser olhada de uma outra forma. Porque ela está muito dispar, né? Completamente. E ainda o artigo 54, né, determina que deputados e senadores não podem ser donos de concessionárias de serviço público. Isso aqui, para mim, eu acho que resume tudo. Se a gente for contabilizar a quantidade de deputados que são donos de canais, de televisão, de rádio, a gente está, assim, completamente dissociado da questão de direito, que quando se fala em regular e regulamentar a comunicação, é exatamente fazer valer isso que foi colocado na Constituição de 88. Né?
E isso que o Fritz levantou e o Matheus levantou também, o que aconteceu? As rádios comunitárias, a legislação das rádios comunitárias apareceu lá no governo do Fernando Henrique e ele não implementou. Foi implementado depois no governo do Lula, no primeiro governo do Lula, né? Aí vem novamente essa discussão do último mandato do Lula para o governo da Dilma. Não se levou adiante, porque tem também nessas questões políticas uma série de trocas de interesses e de jogos. Ela tentou retomar isso em 2014, não teve como, não teve espaço, porque já era uma eleição bem complicada, já se começou acho que o processo de impeachment dela começou logo depois que ela assumiu, e aí não teve espaço mesmo. E hoje, com esse governo que entra, eu não sei se a gente vai ter alguma brecha para discutir esse assunto. Tem uma reportagem da agência pública, eu não lembro exatamente de quando ela é, acredito que faz uns 2 anos, que eles investigam e circulam por muitas áreas da região da Amazônia Legal, falando a respeito dos poucos políticos que são donos de televisões e como funciona a questão das retransmissoras, que elas não têm direito de uma programação local e como eles operam a venda da programação e de sinal, assim, é algo totalmente ilícito e incompreensível, né? Ou seja, sem fiscalização. É muito profundo o problema que a gente tem, né? Nelly, sobre o que tu falas e também corroborando e ampliando um pouquinho o que a professora Rosana fala, em 2014, né, o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação formulou um projeto de lei de iniciativa popular, né, colhendo assinaturas para que chegasse ao Congresso, sobre a questão da regulamentação, né, da mídia. O primeiro item era impedir a formação de monopólio e a propriedade cruzada dos meios de comunicação, ou seja, o mesmo grupo não poderá, por exemplo, controlar diretamente mais do que 5 emissoras e não receberá outorgas se já explorar outro serviço de comunicação eletrônica no mesmo local, né, se for empresa jornalística ou publicar jornal diário. Quer dizer, isso é algo que nunca, na verdade, foi respeitado, né? Sobre a questão da fiscalização, um artigo que eu citava antes do Jonas Valente, do coletivo Intervozes, em que ele fala o seguinte: a situação de concentração é reforçada pela ausência de fiscalização das parcas exigências previstas na legislação. Em primeiro lugar, autoridades historicamente se abstiveram de regulamentar diretrizes legais, como o princípio constitucional da prática de monopólio e oligopólio. Em segundo lugar, adotaram interpretações equivocadas para evitar impor sanções sobre o setor, como na proibição à participação de políticos em emissoras prevista no artigo 54 da Constituição. Em terceiro lugar, órgãos de regulação e controle não atuam efetivamente para monitorar se as exigências legais estão sendo respeitadas ou não, fazendo destas letra morta na prática. Então, o que a gente percebe sempre é esse dualismo, né, de que quando se fala em regulamentar, o discurso querem censurar, né? Como se a questão da regulamentação, que na verdade tem a ver com legislação, com cumprimento da lei, né, é confundida, entre aspas, com censura a conteúdos, o que não tem nada a ver. O que, aliás, nós podemos entrar agora, né? Pelo discurso, por tudo que se tem visto do governo que se avizinha para janeiro, né? Ele não fala em regulamentação da comunicação, mas o seu grupo político fala críticas a conteúdo, o que é muito pior. Isso sim é censura. E daí, a liberdade de imprensa. A liberdade de expressão, inclusive, né? E aí a gente não tem visto de uma forma, ao menos explícita, né, dos veículos de comunicação, né, dos seus proprietários, enfim, dos seus porta-vozes, uma indignação com isso. Né? No entanto, quando se falava na questão do cumprimento da legislação, justamente para evitar os monopólios e oligopólios, aí se levantava a questão da censura, né? E a gente vê que não há interesse em fiscalizar essa questão, porque justamente como esses monopólios eles têm o poder de serem detratores de imagens, né, desconstrutores de imagens, de políticos, etc., etc., então, quando um político, quando um governante se dispõe a fazer isso, ele teme ser queimado,
né? Então, me parece que essa é uma das questões importantes. Com relação a essa questão da censura, né, eu costumo dar 2 exemplos assim, né, que me parecem estar bem alinhados ao liberalismo, né. Por exemplo, na Inglaterra, né, que para muitos é o pai do liberalismo, né, não é nenhuma censura, nada desse tipo. Lá tem uma regulamentação, a mídia é regulamentada, a questão da propriedade cruzada, do monopólio e assim por diante. Nos Estados Unidos também, né, até onde eu sei, é um país, né, com uma tendência liberal, também há a regulamentação da mídia. Nos Estados Unidos a gente tem emissoras regionais, emissoras até municipais, né, para dar conta desse caráter da representação da sociedade se vê naquele meio, né. Então, dei esses 2 exemplos de países, né, liberais, que não tem nenhuma ditadura e nada nesse sentido, para dizer que um pouco esse discurso ele tem um limitador, né? Não é censura, né? E eu gostaria de citar 2 exemplos de vizinhos nossos aqui, eu acho que bem importantes, que com certeza podem balizar e já balizam muito, né? Esse debate sobre a regulamentação da mídia, que é a regulamentação que houve na Argentina, acho que no governo Kirchner ainda, em 2008, 2009, não me lembro bem a data, que exatamente aponta essa questão, né, da propriedade cruzada. Lá tem um limitador para isso, a questão também das concessões, tem um limite de concessões, inclusive o Grupo Clarim, que seria a Globo da Argentina, né, teve que rever um pouco das suas concessões, né? Então lá houve uma regulamentação que agora, acho que no atual governo, está um pouco em xeque. E a regulamentação do Uruguai, feita no governo do então presidente Pepe Mujica, né? Que traz coisas bem interessantes, como por exemplo assim, a regulamentação da propaganda, da publicidade e propaganda, para defender, por exemplo, faixas etárias específicas como a criança e o adolescente, para que essa propaganda em algum momento não atinja essas faixas etárias. A questão também de regulamentar a grade curricular. Uma questão que eu acho muito importante é 60% dos programas no Uruguai devem ser programas nacionais, defender a questão da produção nacional, né? E outra questão muito importante que eu acho é a questão das concessões. Lá tem um limite de até 6 concessões, sendo que se uma emissora tiver uma concessão em Montevidéu, que é a capital do país e detém 50% ou quase isso, né, da população do país, o limite de concessão diminui para 3, para metade. Né? Então, acho isso muito importante. O Uruguai também não tinha a questão da regulamentação do horário eleitoral, né? O que era que atingia mais ainda a questão da democracia, porque num período de eleição, tu ter um programa na TV era muito medido pelo capital, mais ainda, né? Só candidatos e grupos políticos que detinham dinheiro podiam, né, ter um programa eleitoral, e a gente sabe o quão é caro um programa em TV, uma publicidade e assim por diante, né? Então isso também está nessa nova legislação. Hoje o Uruguai, igualmente o Brasil, tem um programa eleitoral, então período eleitoral, né, gratuito no período das eleições lá, regulamentares do país. Então acho que esses exemplos são importantes para, com certeza, já contribui, né, à expectativa brasileira. Devemos fazer isso? Ter um limite tal, ou X ou B? Eu não sei. Eu acho que o Brasil tem que fazer uma regulamentação conforme o seu espectro. O Brasil é um país continental, tem as suas especificidades, mas é muito importante a gente colocar na ordem do dia esse debate e a população se sentir parte. Como existem conselhos de saúde, conselhos de educação, é importante que existam conselhos de comunicação para a sociedade cada vez mais se apropriar desse debate. Que realmente toda a sociedade possa ter vozes, né, nesses meios. Enfim, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já retoma esse debate a respeito da regulamentação da mídia.
Olá, estamos de volta com o Mídia em Cheque. O nosso debate de hoje perpassa a questão da regulamentação da mídia no Brasil. O Matheus, no último bloco, falava a respeito da constituição de conselhos, né? Enfim, para pensar uma forma efetiva da população participar nesses debates e tornar a comunicação mais democrática no nosso país. A Cecília, a gente aborda um pouquinho rapidamente na entrevista, ela trouxe muito na fala dela, na palestra, dessa diferença da mídia de massa, né, que é essa mídia tradicional hegemônica que a gente tem, em relação ao que se chama, o que tem se chamado recentemente as massas de mídia, ou seja, né, todo mundo com o seu smartphone na mão tem o potencial de uma mídia. Como é que vocês veem o papel das mídias sociais hoje frente a essa problemática que a gente está debatendo aqui? Ela é um problema, né? Se a gente pensar que ela não está simplesmente isenta, né? Eu acho que tem vários aspectos a ser pensado. E a gente estava discutindo no intervalo a questão de como o Bolsonaro se elegeu, e a gente pensa que quem votou nele votou como uma representação de uma recusa de um sistema, e nesse sistema entra a mídia tradicional, né? Então a gente tem assim uma mídia social que abre um espaço para um outro tipo de comunicação, sem nenhuma fiscalização até o momento, fiscalização no sentido de a gente trabalhar a veracidade do que está sendo veiculado. Temos as fake news aí, que foi uma campanha em cima de fake news, e que resulta assim numa mobilização massiva, né? Nós temos as mídias alternativas, mas nós também temos um circuito de informação e de desinformação que está operando diariamente, né? E não tão inocentemente, porque tem os grandes grupos por trás disso aí, que a gente não sabe como verificar, como checar, como saber a origem e, pior, como barrar essa origem, né? Aí tem os mecanismos legais que a gente ainda não dispõe. Acho que é uma discussão muito ampla que vai ter que ser feita. Já amplia outro tipo de regulamentação, outro leque de informação. Nós estamos falando da regulamentação da mídia tradicional, digamos assim, né, dos monopólios, oligopólios, mas nós já estamos entrando numa outra fase que seria a regulamentação das mídias sociais, que hoje tem um poder fantástico não só no Brasil como no exterior. O escândalo, né, que levou Mark Zuckerberg do Facebook e hoje do WhatsApp também a depor, né, numa comissão parlamentar de inquérito sobre a quebra dos dados de milhões de pessoas no mundo inteiro, demonstram que as mídias de rede social, elas podem ser até piores, né, em termos de prejuízo para as pessoas do que a mídia tradicional comercial, que hoje perdem o seu poder de força. Se nós pensarmos nos jornais impressos, eles praticamente perderam o seu poder. Eles ainda conseguem se alavancar porque tem a repercussão na internet, a repercussão em jornal, em televisão. Tem uma tradição, né, cultural de uma tradição, leitura de jornal. Claro, mas que eu não sei até quando duram. Não sei até quando duram, efetivamente, né? E nós vimos, por exemplo, quer dizer, na última campanha eleitoral aqui no Brasil, uma quebra de paradigma, né? O candidato vencedor, que quase ganhou no primeiro turno, inclusive, tinha 7 segundos na televisão e no rádio, né? E, no entanto, fez a sua campanha como? Através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, né? E, segundo dizem, não, porque o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, que prometeu que não haveria fake news nessa campanha, né, o Fux, lá o ministro, disse que estavam preparados para combater as fake news. Foi uma campanha de fake news, de notícias falsas, né? E diante de tantas denúncias que ainda não foram investigadas, né? O professor Pablo Hortelado, lá da USP, né, que tem um laboratório que pesquisa a questão das mídias sociais, ele chegou a encaminhar uma correspondência para o WhatsApp, dando algumas sugestões sobre limitadores, né, que hoje, se não me engano, são 10 ou 20 mensagens que você pode mandar a cada vez. 20, né? Sugerindo, inclusive, de repente, reduzir para 5, né, como uma forma de tentar
barrar a questão das fake news em massa. Então, nós vivemos num outro momento, né, na questão do uso das redes sociais, do uso da internet, e diferente um pouquinho do que fala a professora a Cecília Peruso, também não sei se é exatamente isso, é a minha interpretação do que ela falou sobre a questão das mídias alternativas. Eu acho que é uma dificuldade muito grande das mídias alternativas, porque elas dependem das redes sociais que não estão sob nosso controle, né? Então, por exemplo, o Facebook surgiu como uma grande coisa, digamos assim, né? Só que hoje, para você repercutir no Facebook, você tem que pagar, né? Então, realmente nós vivemos um momento bastante complexo, né? E os desafios aumentam, né? Porque se a gente, puxando um pouco para a questão da comunicação pública, né? A gente acabou de ver o desmonte da TV estatal aqui do Rio Grande do Sul, né? A EBC também não está ali numa berlinda, né? Já teve dissolução de conselhos, enfim. Mas a gente tem uma notícia boa em Santa Maria, que é a TV Câmara indo para o canal aberto. Exatamente, né? É uma boa notícia, né? A expectativa, né? Eu não me considero a pessoa mais apropriada para falar desse tema, né? Tem colegas nossos que acompanham esse processo há vários anos, né? Então estariam mais apropriados, mas com certeza, no espectro geral, a gente pode dizer assim, a expectativa é que até dezembro deste ano, né? Se tudo correr certo, a TV Câmara de Santa Maria já esteja operando no canal aberto, canal 18.2, né? Canal 18.1 seria a Câmara dos Deputados, 18.2 aqui a programação local do Legislativo Municipal, 18.3 a TV Assembleia. Então, acho que isso é importante, né? Porque a gente falava muito da questão, né, da verticalização da programação, né? Quanto tempo, de repente, a população do município A se vê na emissora B? É muito pouco tempo, né? Porque, que nem a professora dizia, tudo está muito centrado em Rio e São Paulo, então não há muito pouco espaço para a produção regional, para disseminar a cultura regional, a questão das produções independentes. Então, eu acho que a TV Câmara, como também aqui a TV UFN, a TV Campus, né, elas cumprem, especificamente aqui em Santa Maria, esse papel de ser um espaço para que a sociedade possa se ver mais, se ver a sua regionalidade, se ver as suas características, se ver na comunicação, né, na tela, né? Então isso é muito importante. E sobre a questão da internet ainda, eu tenho muito medo, por isso que eu volto a frisar, assim, é muito importante a população se mobilizar, a população tomar para si essa questão da comunicação. A comunicação, ela não é um bem serviço, ela é um bem humano, né? Eu acho que a gente tem que entender ela dessa forma. E é muito importante a gente participar, se organizar através de conselhos, através de coletivos e discutir a comunicação, porque nós estamos discutindo a comunicação tradicional, que em 30 anos o capítulo 5º da Constituição Brasileira não foi regulamentado. Agora nós temos um espectro gigantesco que é a internet. Será que esses mesmos barões da comunicação tradicional não vão migrar para a comunicação, para a internet e seguir mantendo seus monopólios? Eu tenho muito medo disso, então acho que deve estar na ordem do dia essa maior mobilização da sociedade aí sobre esse tema. O nosso tempo está chegando ao fim, mas talvez na medida em que a população também comece a se ver mais nos programas locais, talvez isso vá surtindo um efeito positivo, né? Eu gosto sempre de pensar positivamente, de que ela vai se sentindo partícipe e entendendo como é importante a comunicação nas nossas vidas, né? Porque afinal, eu posso não ter tempo de acompanhar a sessão dos vereadores, mas eu posso ver ela de casa e cobrar efetivamente, porque o vereador, ele deve passar no meu bairro, na minha rua, né? Se ele não, talvez por vezes não tenha o hábito de passar regularmente, mas quando chega a época de campanha, ele acaba indo, né? Obrigada pela presença de vocês. Enfim, esse é um tema complexo, né? A gente poderia... parece às vezes clichê, mas a gente poderia ficar muito tempo conversando sobre ele devido à complexidade e todas essas ramificações que vão surgindo com as mudanças, né? A comunicação é muito ligada à questão tecnológica e as coisas avançam muito rápido, né? E as discussões, elas têm um tempo diferente, né, desse avanço. Enfim, o Mídia em Xeque é um programa produzido por acadêmicos de jornalismo e apresentado por professores do curso, ele fica por aqui. Seguimos na jornada de refletir sobre o campo da comunicação e que isso possa atravessar a nossa prática. Até a próxima!